Fala pessoal, beleza? Meu nome é Wagner, sou professor de física. Nessa aula a gente vai estudar um pouquinho sobre alguns conceitos básicos de eletricidade, introduzindo essa área da física, beleza? Então, primeira coisa é entender de onde vem o termo eletricidade. Vem da palavrinha elétron, do grego, que significa âmbar. O âmbar é uma resina vegetal fossilizada e ela aparece na história do primeiro relato de eletrização, datada de do século 6 a.C., né, pelo filósofo grego Tales de Mileto. Ele relatou que após ter atritado um pedaço de âmbar com uma pele de animal, ele verificou que esse pedaço de âmbar ele atraía objetos leves como uma pena. Então esse carinha aqui passou a atrair objetos. Foi o primeiro relato de eletrização. Onde que a gente vê isso no dia a dia, né? No cotidiano? Como que a gente reproduz isso, né? Se você pega um pente, esfrega ele no cabelo e depois aproxima de um papelzinho, você vai ver que ele vai passar a atrair esses papeizinhos. Da mesma forma, se você tem uma esferinha de isopor e você tem um bastãozinho, esfrega no cabelo, aproxima da esferinha, você vai perceber que ele também vai atrair. Todos esses processos são processos de eletrização que envolvem um corpo eletrizado ou mesmo um corpo neutro. E essa é a ideia da nossa aula, entender todos esses efeitos e fenômenos, beleza? Então, aqui, antes de qualquer coisa, qual a constituição do átomo, né? Vamos relembrar aqui o modelo atômico de Bohr, tentar entender um pouquinho mais sobre os conceitos de cargas elétricas, né? Sabe que no núcleo a gente tem prótons com cargas positivas e os nêutrons que não possuem carga, dão massa para o nosso átomo. Da mesma forma, orbitando, né? A gente tem os elétrons que possuem cargas negativas. Então, quando a gente tem o equilíbrio de prótons e elétrons no átomo, as cargas positivas se igualam às cargas negativas. Mas quando a gente tem um desequilíbrio entre esses caras, o que surge é um excesso. E daí vem a ideia de um corpo eletrizado. Beleza? Então, a carga elétrica é uma propriedade intrínseca da matéria. Está relacionada à quantidade de prótons e elétrons, como eu havia mencionado. E a carga elementar, que a gente trabalha aqui, né, existem cargas ainda menores. Lá na física de partículas já se sabe isso. A gente tem partículas como os quarks, quark up, quark down, etc. E esses caras possuem frações da partícula da carga elementar. Para a gente aqui o que basta é entender que a carga elétrica elementar vale 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs. Seria a carga de um elétron em módulo, né? Ou a carga de um próton em módulo também. Essa unidade de carga elétrica, o coulomb, é homenagem ao físico que estudou os fenômenos de eletricidade. A gente vai voltar um pouquinho mais para frente, que é o Augustin Coulomb, beleza? Então, dando continuidade, princípio de atração e repulsão, né? Que é o princípio de Dufay. O que diz esse princípio? O que acontece quando a gente coloca duas cargas positivas próximas uma da outra? Ou mesmo, o que ocorre quando a gente bota cargas e sinais contrários, uma positiva e uma negativa, uma perto da outra? O que ocorre, pessoal, é o seguinte: sempre que a gente tem cargas de mesmo sinal, vai acontecer uma repulsão entre elas. Surgem forças de caráter elétrico, na qual elas tendem a se afastar. Tá? Essas forças elas constituem para ação-reação pela terceira lei de Newton. Então, elas têm mesmo módulo, tá? Mesma direção, mas sentidos contrários. Da mesma forma, quando a gente coloca uma carga positiva e uma carga negativa uma perto da outra, o que ocorre é o contrário, é uma atração. Como assim? Uma carga passa a atrair outra. E aí, da mesma ideia, né, essas forças aqui elas constituem também o par ação-reação, tem mesmo módulo, mesma direção, mas sentidos contrários, beleza? Então, o que a gente conclui aqui, que é o princípio de Dufay, é que cargas elétricas de mesmo sinal, ou seja, positivo-positivo, negativo-negativo, quando a gente coloca próximo um do outro, eles tendem a se repelir. E quando a gente coloca cargas e sinais contrários uma perto da outra, a tendência é que elas se atraem. Beleza? Então, esse é o princípio de Dufay. Agora a gente vai começar a avaliar os processos de eletrização, os corpos eletrizados. Beleza? Primeiro, o que é eletrizar? Eletrizar lembra do átomo? Tem prótons e elétrons. Se você tem a mesma quantidade de prótons e elétrons num corpo, a quantidade de carga total é zero. Então, um corpo neutro. Quando você tem um desequilíbrio entre esses prótons e elétrons, ou seja, entre essas cargas, o que ocorre é um excesso de alguma carga. Daí você vai ter um cara positivo ou um cara negativo, dependendo de qual é o excesso de carga elementar. Então, eletrizar
de maneira bem simples, é tornar diferente o número de prótons e elétrons do átomo ou do corpo. Então, você causar um desequilíbrio nessa quantidade é eletrizar um corpo. Daí, um corpo eletrizado negativamente, ele vai ter um excesso de elétrons. Por exemplo, aqui é um corpo neutro, a gente considera que é um corpo neutro, então ele tem a mesma quantidade de prótons e elétrons, e aí por algum processo ele recebe elétrons. Então ele vai ficar com excesso de elétrons. Se está sobrando carga elétrica negativa, então ele vai ficar carregado negativamente. Então aqui você tem um excesso de elétrons, então a gente fala que o corpo é eletrizado negativamente, ou seja, você tem menos prótons do que elétrons, beleza? De maneira análoga, quando o cara está positivo, é quando ele perde elétrons, né? Falta elétrons. Então, no seu corpo neutro, por algum processo, ele cedeu elétrons. Daí, então, sobrou mais prótons do que elétrons. Então, as cargas positivas são maiores do que as cargas negativas. Logo, ele está eletrizado positivamente. Então, o número de prótons é maior do que o número de elétrons, beleza? Então, aqui, quantização da carga elétrica. Quando um cara perde ou ganha elétrons, o que ocorre é, existe um excesso de elétrons. Daí, de elétrons ou de prótons. Daí a gente se pergunta, como calcular a carga desse cara então? Se ele perdeu 2 elétrons, então ficou com excesso de 2 prótons, qual é a carga dele? A gente sabe qual é o valor da carga elementar, certo? Então, a carga elementar é a carga de um elétron e de um próton. Então, esse corpo, ele sempre vai ter o valor da carga sendo um múltiplo dessa carga elementar. Ele não pode perder meio elétron. Não faz sentido ele receber meio elétron ou perder meio elétron, tá bom? Então, aqui, como que a gente calcula a carga de um corpo? Vai ser igual ao produto, né, de N vezes E, onde esse N representa o número de elétrons fornecidos ou retirados do corpo, ou seja, ele pode receber elétron, ficar negativo, ou perder elétron, ficar positivo. Então, esse N é quantos elétrons ele perdeu ou ganhou. E esse Ezinho aqui é aquele valor da carga elementar, porque cada elétron contribui com esse valor de carga, beleza? Então, em módulo, basta multiplicar o quanto que ele recebe ou perde de elétrons pelo valor da carga elementar. Agora, para saber o sinal, né, positivo ou negativo, o que a gente precisa pensar? Se falta elétrons, né, na falta de elétrons, o que ocorre é o quê? Tem muito próton, falta elétrons. Então, está sobrando carga positiva. Significa que ele perdeu elétrons. Então, o resultado da carga desse corpo é ficar positivo, beleza? De maneira análoga, só que o contrário, quando ele tem excesso de elétrons, significa que ele recebeu muito elétron. Então, está sobrando carga negativa. Então, o produto, o sinal, né, dessa carga vai ser negativo, beleza? Então, em módulo, basta saber quantos elétrons ele ganha ou perde e multiplicar pelo valor da carga elementar. E em termos de sinal, ele recebe elétrons, fica negativo. Se ele perde elétrons, fica positivo. O princípio de conservação das cargas elétricas, né? Então, aqui, o que diz o princípio? No sistema eletricamente isolado, a soma algébrica das cargas elétricas positivas e negativas é sempre constante. Ou seja, né, vamos pensar aqui. Você tem dois corpos, né? A e B com carga A, carga B. Ocorre algum processo e aí cada um adquire novas cargas, que é a linha, que é B'. O princípio da conservação diz o seguinte: toda carga que existia antes do processo deve continuar existindo aqui. Então, se tinha uma carga no A e uma carga no B, a soma algébrica dessas cargas também deve existir aqui, em que é a linha, que é B'. Em outras palavras, né, a quantidade de carga do A mais a quantidade de carga de B antes do processo tem que se conservar e continuar existindo. Então, Q' A mais Q' B tem que dar o mesmo valor, beleza? Então, essa é a ideia do princípio da conservação das cargas elétricas. Bom, agora a gente vai avaliar os princípios da eletrização, né? A eletrização por atrito é a primeira e a mais simples. É o que o Tales de Mileto, por exemplo, fez, né, no primeiro relato de eletrização, e consiste em simplesmente você pegar dois objetos e friccionar um contra o outro, ou seja, atritar esses dois caras. Quando você faz isso,
um objeto esfrega no outro, elétrons vão fluir de um corpo para o outro. Um detalhe importante, sempre os elétrons que se movem, beleza? Os prótons não. Pensa na estrutura do átomo. O que é mais fácil você remover ou deixar andar, né? Os elétrons ou os prótons? Tem que ser os elétrons, beleza? Então, os elétrons fluem de um corpo para o outro. E no caso da eletrização por atrito, o que vai acontecer é que esses dois corpos vão adquirir cargas sinais contrários, beleza? Sempre. Sempre que for eletrização por atrito, um vai sair positivo, o outro vai sair negativo. Existe uma tabelinha, né? uma tabela que relaciona, chamada série triboelétrica, né? Ela relaciona quem tem tendência de ficar positivo com quem tem mais tendência de ficar negativo. No nosso exemplo aqui, por exemplo, a gente tinha o bastão de vidro e a seda. Então, olhando para a tabela, o vidro tem a tendência de ficar positivo e a seda tem uma tendência mais negativa do que o vidro. Então, é de se esperar que o vidro vai ficar positivo e a seda negativa. Então, é assim que a gente avalia a série triboelétrica. Sem essa série, pessoal, fica muito difícil você saber isso sem fazer um segundo experimento, beleza? Então, numa questão ou algo do tipo, é necessário você ter mais informação para determinar quem ficou positivo, quem ficou negativo. Mas, de toda forma, a gente sabe que em qualquer processo de eletrização por atrito, no final, um vai sair positivo e um vai sair negativo, ou seja, cargas e sinais contrários, beleza? Bom, na eletrização por contato, como o nome sugere, é pegar um cara que está eletrizado e encostar em outro. E aí vai fluir elétrons do cara eletrizado ou do outro cara, que vai equilibrar as cargas, né? Dividir essas cargas no caso. Então, a eletrização por contato ocorre quando dois corpos de materiais diferentes entram em contato. Então, aqui, por exemplo, tinha uma esfera neutra, uma esfera negativa, tá? Coloco esses dois caras em contato. O que vai acontecer? Aqui ó, tem 8 cargas negativas. Pelo princípio da conservação, o que vai acontecer? Essas cargas têm que continuar aqui. E ela vai ser dividida igualmente, porque essas esferas são simétricas. Né? Vai ter 4 cargas negativas com 4 cargas negativas. No final, os dois caras saem com cargas negativas. Então, no processo de eletrização por contato, os corpos adquirem cargas sinais iguais no final do processo, beleza? Depois, no processo de indução, eletrização por indução. Ele consiste na separação das cargas elétricas em um condutor ao aproximar um corpo eletrizado. Ou seja, vamos ver algumas etapas aqui. Primeiro, a gente vai aproximar um indutor, que é esse cara aqui que você não vai encostar. O induzido é quem você quer remover as cargas, o indutor é quem você usa para fazer isso. Então, primeiro a gente aproxima o indutor do induzido. Então, o indutor, carga positiva aqui. O induzido estava neutro. E aí, o que vai acontecer? As cargas do induzido elas vão se reorganizar de forma as cargas de sinais contrários ficarem próximas ao indutor. Beleza? Então, aqui ó, o negativo fica perto do positivo. Logo, essas outras carguinhas aqui positivas, ó, elas ficam livres, aspas, né? Ficam livres. Quando a gente liga o induzido à Terra, através de um fio, por exemplo, né? O que vai acontecer? Os elétrons vão subir e neutralizar essas cargas positivas que estão desse lado. Então, os elétrons fluem da Terra até o induzido. Ah, mas e se fosse o contrário? Aí os elétrons iam descer, beleza? Mas sempre o elétron que se move. Então, depois disso, feito isso, esperou um tempo, então o elétron vai subir, vai equilibrar essas cargas e aí você desfaz essa ligação do induzido. Então você desfez, ele já neutralizou essas cargas que tinham aqui, agora é só afastar o indutor. Então afasta o indutor e o que você tem é o induzido que ficou eletrizado com a carga de sinal contrário ao indutor. Então no final do processo de indução, o que a gente tem são cargas de sinais contrários, beleza? Bom, como saber se um corpo está ou não está eletrizado, né? Daí a gente tem alguns dispositivos, né, experimentais, que são chamados de eletroscópios. Eles são os dispositivos utilizados para detectar a presença de cargas elétricas em um dado corpo. Então, o primeiro dispositivo é um pêndulo elétrico. Tem um suporte, fio isolante e uma esfera condutora leve, certo? Como é que funciona esse cara? Se você aproxima um corpo eletrizado, como essa esfera é condutora e está neutra, né?
A ideia é que esse corpo eletrizado vai fazer o quê? Vai induzir essa esfera, ou seja, vai fazer com que ela organize as suas cargas e passe um a atrair o outro. Se o corpo que você está analisando atrai essa esfera, significa que ele está eletrizado. Se essa esfera ficar parada, significa que ele não está eletrizado. Então, esse é um eletroscópio bem simples, que funciona dessa forma, né? O segundo tipo de eletroscópio é o eletroscópio de folhas. Então, ele consiste, né? Tem um recipiente, tem algumas lâminas aqui, né? Uma lâmina de um certo material. Tem uma haste metálica, essa rolha de material isolante e uma esfera condutora. Como que funciona, né? Você aproxima o corpo eletrizado, essa esfera está conectada pelo ferro até essas lâminas, que seria de ouro ou alumínio aqui no caso, né? Esse cara que está carregado vai induzir as cargas negativas, por exemplo, a ficar perto dele. O que vai acontecer com as cargas positivas que tem aqui? Vão ficar lá no outro extremo. E aí, consequência disso, é que essas perninhas aqui, ó, elas vão se afastar se esse cara estiver eletrizado. Por quê? Todas as cargas vão se aglomerar lá embaixo. Fazendo isso, essas duas perninhas elas vão tender ao quê? A se afastar por conta da repulsão entre cargas de mesmo sinal. Então, essa é a ideia do eletroscópio de folhas. Detectar se um corpo está eletrizado através de um princípio de indução e aqui embaixo de repulsão entre as cargas de mesmo sinal. Beleza? Então, é isso. Espero ter ajudado. E até a próxima. Valeu, tchau, tchau.